Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai para poder aprender. Quando a gente começa a nadar, a gente fica tentando até conseguir nadar, boiar e tal, na água, deixar a água flutuar no nosso corpo. Quando a gente começa uma profissão, quando a gente começa a atender um cliente ou paciente, tudo leva um tempo e começa com pouco até a gente chegar onde a gente chega. O problema é que às vezes a gente não quer passar pelo processo de espera, processo que dói, processo que traz tantas coisas pra gente, inseguranças, dúvidas, e se... E aí a gente acaba perdendo muitas coisas. Então, se você estiver tentando e ainda não viu acontecer, é porque não chegou o tempo ainda. Então, talvez você tenha que esperar mais, pedir mais a Deus força para aguentar esse processo. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai para poder aprender. Quando a gente começa a nadar, a gente fica tentando até conseguir nadar, boiar e tal, na água, deixar a água flutuar no nosso corpo. Quando a gente começa uma profissão, quando a gente começa a atender um cliente ou paciente, tudo leva um tempo e começa com pouco até a gente chegar onde a gente chega. O problema é que às vezes a gente não quer passar pelo processo de espera, processo que dói, processo que traz tantas coisas pra gente, inseguranças, dúvidas, e se... E aí a gente acaba perdendo muitas coisas. Então, se você estiver tentando e ainda não viu acontecer, é porque não chegou o tempo ainda. Então, talvez você tenha que esperar mais, pedir mais a Deus força para aguentar esse processo. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai para poder aprender. Quando a gente começa a nadar, a gente fica tentando até conseguir nadar, boiar e tal, na água, deixar a água flutuar no nosso corpo. Quando a gente começa uma profissão, quando a gente começa a atender um cliente ou paciente, tudo leva um tempo e começa com pouco até a gente chegar onde a gente chega. O problema é que às vezes a gente não quer passar pelo processo de espera, processo que dói, processo que traz tantas coisas pra gente, inseguranças, dúvidas, e se... E aí a gente acaba perdendo muitas coisas. Então, se você estiver tentando e ainda não viu acontecer, é porque não chegou o tempo ainda. Então, talvez você tenha que esperar mais, pedir mais a Deus força para aguentar esse processo. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai para poder aprender. Quando a gente começa a nadar, a gente fica tentando até conseguir nadar, boiar e tal, na água, deixar a água flutuar no nosso corpo. Quando a gente começa uma profissão, quando a gente começa a atender um cliente ou paciente, tudo leva um tempo e começa com pouco até a gente chegar onde a gente chega. O problema é que às vezes a gente não quer passar pelo processo de espera, processo que dói, processo que traz tantas coisas pra gente, inseguranças, dúvidas, e se... E aí a gente acaba perdendo muitas coisas. Então, se você estiver tentando e ainda não viu acontecer, é porque não chegou o tempo ainda. Então, talvez você tenha que esperar mais, pedir mais a Deus força para aguentar esse processo.